Sem perdermos tempo, eu quero chamar aqui onde tudo começou, irmão. A gente tem os missionários, a gente tem os dinossauros da rocha e tem o pai dos dinossauros da rocha. Eu quero chamar aqui pastor Mauro Rossi, meu pastor. Vem pra cá, tá aqui com a Cleidinha, minha pastora. Glória a Deus. Paz, irmãos, boa noite. Pode sentar. Glória a Jesus. Parabéns pelo aniversário. Parabéns, glória a Deus pela vida do pastor Natalino. Palavra tão especial para o nosso coração. Glória a Deus pela turma que eu vi aqui, que era da minha época lá, o Eliana, o Luiz Henrique. Me ajuda aí, quem mais que eu vi aqui? Oi? A Nenê, meu Deus do céu. A Nenê, estava lembrando o tempo do nosso coral. Jesus amado. Estava lembrando, irmãos, que ano que vem, eu acho, né? Faz 30 anos que nós começamos a descer a cada 15 dias, às quartas-feiras, né? Para fazer reunião aqui embaixo. Quase 30 anos, ano que vem. Louvado seja Deus. Eu ainda estou, eu falei para os pastores, eu estou esperando ainda a profecia da lancha, hein? Vocês viram, quem prestou atenção? Hein, TT? O Luiz está ali também. A lancha é para a Rocha Eterna, não é Rocha Church. Aliás, tem um pessoal da Rocha Eterna, hein? Cadê o pessoal da Vila Matilde? Está ali, ó. Glória a Deus, uma turminha ali. Glória a Jesus. Irmãos, obrigado pelo convite. Uma alegria, um privilégio, uma bênção. Minha esposa, né, já foi apresentada, está ali. Muita alegria. Eu quero repartir com você algo. Abra comigo Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do verso 1. É um texto bem conhecido. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, irmã, você, cada um de nós é a resposta de Deus para essa geração. Nós somos a resposta de Deus. Nós somos o povo que Deus levantou, o povo que tem a resposta, povo e sem nenhum tipo de arrogância, não. O reino de Deus é assim: você chega com uma semente, e uma semente se torna, né? Ela se multiplica em 100%. O reino de Deus, como a gente já ouviu aqui algumas vezes, é o reino dos improváveis, é o reino dos disponíveis. Você tem lá na tua pia um copo de cristal, mas está sujo. E você tem um copo lá de requeijão, que você tirou o rótulo, né? E o copo está limpo. Você vai usar qual? Eu vou usar do requeijão. Deus usa os disponíveis. E é incrível. No reino é assim: você entrega 5 pães e 2 peixes, Deus multiplica. Você acha que não tem nada, só uma botija de azeite, mas no reino
ela vai multiplicar, vai abençoar, vai pagar dívida e vai transformar uma família, uma história. Quem faz parte do reino de Deus aqui, dá um glória a Deus. Irmãos, nós somos a resposta, né? Romanos 8,19 é um texto mais escatológico, mas amém, né? Como dizem, nós já vivemos uma escatologia inaugurada, pronto, enfim. E diz lá, né, que a criação geme, não é assim? Esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. E eu pensando no tempo que a gente vive, a gente está numa série, na verdade, o livro de Lucas, estamos caminhando livros inteiros há 5 anos, aos domingos. Na semana a gente prega textos avulsos, e a gente está em Lucas 17, e ali é o pequeno Apocalipse, um dos, né, de Lucas, depois capítulo 21 de Lucas também, e Jesus falando dos sinais, Jesus falando como serão os dias da vinda dele. E ele fala que será como os dias de Noé, dias de Ló, e em outras palavras, dias de indiferença. Porque o texto fala lá, estarão comendo, bebendo, casando. É pecado? Não é. Mas é uma escandalosa indiferença, é uma assustadora vida normal sem Deus. E o texto diz, um será deixado, o outro será tomado. Mas eu quero falar sobre essa resposta que a igreja tem que ser, que a igreja é. Sabia você que homens visitaram a igreja, gente que fez revolução no mundo, e agora, século 20 para cá, e gente que chegou a frequentar uma igreja e não permaneceu, e fez revolução com ideologia, fez revolução com outra coisa, mas não o evangelho. Sabia que o Stalin, que foi aquele genocida, aquele tirano, ditador da União Soviética, milhões morreram por causa dele, ele queria ser padre, sabia disso? E ele frequentou a igreja ortodoxa, saiu, porque ele viu coisas ali que o chocaram. E é como se ele dissesse, com isso aqui eu não consigo fazer revolução. E ele vai, e ele participa com Lenin, com a turma toda lá, da Revolução Russa, no comecinho do século 20. Ele usou o comunismo, né, o marxismo. Sabia que um colega dele de revolução, Trotsky, ele estava em Chicago, nos Estados Unidos, e ele estava indo para a igreja, e uma manhã, e ele conta isso, acabou sendo assassinado, enfim, e ele conta que chegou lá, para a escola dominical, o professor faltou, e não deu satisfação, e ele olhou e disse, eu não consigo fazer revolução com isso, acabou, isso foi em 1915, 2 anos antes da Revolução Russa. Sabia que o Gandhi estava indo para a igreja lá em Londres? O Gandhi, o Mahatma Gandhi. E ele conta também que ele chegou na igreja e ele falou, e aquela famosa frase, eu gosto do seu Cristo, mas eu não gosto do seu cristianismo. E ele diz que o que ele viu na igreja foi assim, um clube social. Eram amigos se reunindo socialmente. E ele também disse, com isso aqui eu não consigo fazer revolução. E ele liberta a Índia, né, do jugo britânico, era uma colônia da Inglaterra, a Índia, colônia britânica, fazendo, né, manifestações pacíficas. Ele libertou a Índia, mas não libertou através do evangelho. A Índia continuou e continua, milhões de deuses, viúvas sendo mortas quando o marido morre, e toda idolatria, toda loucura que você vê ali a respeito de religião, as castas da Índia, né? Quem viu a novela, espero que você não tenha visto, mas eu vi uns pedacinhos, né? A turma na novela lá, Inshallah, né? As castas na Índia, você não tem trânsito social, você não pode ajudar alguém que está na miséria, na rua, como a gente ouviu aqui, né? Que moradores de rua são auxiliados. Na Cristo Salva, aliás, a Cristo Salva eu conheci em 81 para 82, lá em São Paulo. Tio Cássio, meu Deus, eu tinha 15 para 16 anos e era tudo diferente. Quando eles compraram o prédio lá, eles picharam o prédio.
Falar assim, compramos. Picharam tudo assim, compramos. Você sentava no chão. Quem é aqui? Quem tem alguém da Cristo Salva aqui? Não? E na hora da oferta, eu lembro até hoje, né? Todo mundo sentado, muita gente. Orava, amém. Aí o pessoal atacava a oferta lá na frente, né? Aí eles falavam assim, ó, se você vai dar moeda, enrola numa nota de 100. Dali veio, né, Oficina G3, uma turma passou por lá, o rock, né, na época, enfim. Eu fui para uma igreja, diferente desses homens aqui, eu encontrei Jesus, encontrei o Evangelho. E amados, a palavra para nós hoje aqui, e aniversário, é o momento de pensar nisso. Quem sabe tem gente aqui cansada, gente decepcionada, está olhando para o mundo, está olhando para situações. Eu quero dizer para você, no ano da morte do rei Uzias, quando um rei sucedia outro, um rei morria, a gente vê isso em filme, né? Era filho matando o outro para ocupar o trono, e era aquela guerra. Hoje uma sucessão presidencial, a economia para, e o que vai acontecer? Ninguém investe, o dinheiro sai do país, porque não vai ficar, incerteza. E no ano da morte do rei Uzias, Isaías vê Deus sentado no trono. Ele vê o Senhor no controle. E ele veio 5 capítulos antes aqui do 6, né? Falando para as nações, apontando os pecados, vendo corrupção e males. Aí daqui a pouco ele olha para si mesmo, quando ele vê a glória de Deus, ele fala, ai de mim, sou homem de lábios impuros, estou no meio de um povo de impuros lábios. E toda vez que nós reconhecemos onde nós precisamos de cura, o Senhor envia cura, porque o serafim desce como uma tenaz e toca nos lábios impuros, que ele reconheceu que eram impuros. E quando ele é curado pelo céu, ele passa a curar, eis-me aqui, Senhor. Enquanto a visão da terra, a partir da terra, era ruim, era visão de corrupção, era visão de maldade, idolatria. Olha a visão do céu, metanoia. A visão do céu dos serafins qual era? O que os serafins viam? A terra cheia da glória de Deus. Isaías via maldade, mas o céu via a glória. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus está aqui, porque a igreja, você está nesse mundo. O céu vê glória, e muita gente caminhando, se decepcionando, desistindo, parando. O primeiro amor, cadê o primeiro amor? Que a gente ouvia a palavra e cria, né? A gente ia para a igreja, não via a hora de ir para a igreja. Meu Deus do céu, primeiro amor. E aí você vê o Senhor falando lá em Apocalipse, volte ao primeiro amor. Veja onde caíste. Nós precisamos ouvir. A gente precisa ir, nessa noite aqui, eu tenho falado isso em São Paulo, de um Mardoqueu lá, o tio de Esther. Tem gente que fala que é primo, mas amém. Tio, vamos de tio hoje. E a Esther virou esposa lá do rei, o Artaxerxes e tudo mais. Aí ela estava lá no palácio, a gente sabe da história. E quando aparece aquele édito, aquela ordem para exterminar os judeus no império, o Mardoqueu vai lá e fala, Esther, você tem que fazer alguma coisa. E talvez muitas amigas de Esther diriam assim, amiga, está tudo bem você não fazer, tudo bem sentir medo, porque afinal de contas, só se o rei, falar para entrar, assim, não pode, não pode entrar na presença do rei. Amiga, está tudo bem, você não consegue mesmo, fazer o quê, Talvez muitas amigas diriam isso, mas Mardoqueu disse para ela, quando ela falou, não, está difícil, o que Mardoqueu falou? Não pense você, que você pode se livrar porque está no palácio, porque de algum lugar, Deus vai mandar livramento. E quem sabe, olha a palavra para nós hoje aqui, quem sabe foi para este momento que Deus te colocou onde te colocou. A gente descobre aquela coisa estranha, como alguém disse, que o emprego, a casa, a família, dinheiro,
se tratava apenas do meu usufruto, para eu me dar bem. Não, deixa eu quieto aqui, né? Fim do mundo é coisa para rico, pobre se preocupa com o fim do mês. Pastor, deixa eu quieto aqui, não dou conta nem de mim. Não, a gente descobre que na verdade, onde Deus nos colocou, o que Deus nos confiou é dele. Na verdade é para combater o mal. E não importa se você nasceu numa família que não era a mais bonita da rua, mais arrumada, se você veio do jeito que veio hoje aqui, talvez se arrastando, quem sabe você entrou aqui sangrando. Deus tem uma palavra nessa noite para você. Deus está falando com você nessa noite. É você que Ele vai usar, é você que Ele vai honrar. Aliás, João 12:26, 12 que nós lemos aqui com o pastor Natalino, o Senhor diz: quem me servir, o Pai vai honrar. Quem recebe essa palavra dessa noite? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E foi assim desde o início. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Talvez gente que poderia, né, achando que está ali, não, está tudo bem, vem aqui. Não, se levante. Está ouvindo aí? Em nome de Jesus, se levante, cobre ânimo, você tem parte no resultado. Praticamente todas as promessas da palavra são condicionais. A gente ouviu aqui: se permanecer, se atentamente ouvir, se você ficar, você vai dar muito fruto. O diabo está tentando te convencer, mas ouça, você precisa de um Mardoqueu na sua vida. Eu falei que é desde o início, porque sabia que a mulher, a esposa, foi criada com esse nome. A palavra de Deus diz lá em João, ou melhor, Gênesis 2:18, quando, né, Deus cria tudo e viu Deus que era bom, né, assim? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aí quando chega na vez do homem, daqui a pouco Deus olha para o homem e fala: e viu Deus que não era bom. Esses homens, né? Única vez que Deus lá na criação fala que não tinha algo bom. Eu não sei o que o homem estava fazendo, né? De errado lá. Aí Deus fala assim: eu vou criar uma auxiliadora. Ezer. Auxiliadora. No hebraico, Ezer. E auxiliadora, Ezer, significa o quê? Alguém que te auxilia desafiando. É como a águia que ama os filhotes, mas a águia faz o quê? Sai do ninho, vai voar. E amor, sai do ninho, sai da caverna essa noite. Quem está me ouvindo aí, sai em nome de Jesus, em nome do Senhor. Auxiliadora, esposa é, né? O pastor já falou aqui, não come maionese. A minha esposa nem espera chegar na maionese, ela olha o azulejo assim. A minha esposa olha o rejunte, o rejunte está meio sujo. Eu já conheço, ela para assim, aí o radar, né? Terminador do Futuro lá, aparece um número assim. Auxiliadora. E é interessante que o auxiliadora, mulheres, irmãs, diferente do que muita gente acha, não é uma posição subalterna, porque o próprio Deus, Salmo 33:20, Ezer, Deus é o auxílio de Israel. Ezequiel 12:14, esse termo é usado para um aliado militar. De jeito nenhum que a mulher ocupe uma posição subalterna, imagina. Aliás, eu falava ontem isso lá. Você dá um saco de arroz para a mulher, ela transforma no banquete. Você dá uma casa lá, telhado e parede, ela transforma num lar. Marido, né? Dá intimidade para a esposa, e a esposa lhe dá filhos. Mulheres, vocês são melhores que os homens. Pronto. Pois é. Auxílio é assim. Opa, sacode a indiferença. Irmãos, a indiferença é terrível, sabia? Cafarnaum, o Senhor diz lá em Lucas 11, eu acho, fala assim: ó, Cafarnaum, se os milagres que aconteceram aí com vocês tivessem acontecido em Sodoma, tinha se convertido. Serás lançado ao inferno. O que Cafarnaum fez de errado? Você não encontra pecado nenhum assim, né?
sendo descrito de Cafarnaum. Sabe qual foi o grande pecado? Indiferença. Deus se manifestando e o povo indiferente. É o que Jesus disse. Os milagres que aconteceram aí tivesse acontecido em outro lugar. Você vai ver Sodoma. Ezequiel 16:49, o Senhor fala assim: sabe qual foi o pecado de Sodoma? Aí alguém vai responder, falar: imoralidade, né? O pessoal lá, só misericórdia, né? Sabia o que está escrito em Ezequiel? O pecado de Sodoma é que tinha fartura, tinha pão, mas ficou indiferente ao necessitado e ao órfão. Por isso eu a destruí. Olha aí, indiferença. A indiferença do rico e Lázaro. O problema não era ser rico, o problema era ser indiferente. O Lázaro, né? Todo mundo sabe a história. Ali querendo comer migalha, desejando, quer dizer, ele não tinha nem a migalha. A indiferença é escandalosa. Irmã, você arruma o cabelo, você faz a unha, o marido chega em casa, ele vai abrir a panela, ele pega a tampa da panela para ver a comida, nem olha para a esposa. Hein, Fabiano? Arrumou o cabelo, fez tudo. Sim ou não? Amém? Amém? Como assim? Não me viu aqui? A indiferença escandalosa. Eu estou vendo aos domingos, irmãos, me entenda o que eu vou dizer. Sabe que domingo vem do latim dia do Senhor. E houve uma época que era muito sério guardar o domingo. E não guardar como algo sabático, mas o pessoal falava: é domingo, Dominus, dia do Senhor. É dia do Senhor. Escola dominical de manhã, vamos comer. Quem viveu essa fase? Vamos à tarde, tinha culto público. Eu namorei minha esposa 4 anos, da Assembleia de Deus. Culto público, né? Depois ia para o culto. Opa, esse dia do Senhor. E hoje, eu acho que porque é mais barato, né? O bife é mais barato de domingo. Não estou chamando ninguém de pão duro não, tá? Tanta festa no domingo, uma hora a festa aqui, outra hora aniversário lá, outra hora não deu, porque essa semana foi da cunhada, no domingo seguinte vai ser, sei lá, do sogro, e vai para cá e vai para lá. Meu Deus, quando vai ver, indiferença. Os dias estão se cumprindo, e como o Senhor disse, Lucas não está, mas em Mateus está, 24, 40, 41, os dias de Noé, comendo, bebendo, casando, dando em casamento os dias de Ló, Lucas 17, lemos ontem lá, construindo, aos dias de Ló, construindo, e Ló morou em Sodoma. De novo, o pecado de Sodoma não está falando em imoralidade. O Senhor Jesus fala assim: estavam construindo, vendendo, comprando, fazendo, e veio destruição, veio fogo e enxofre, e Ló foi tirado antes. Diz que o anjo teve que arrastar Ló, né? Ele tinha 3 mulheres em casa, as mulheres estavam se arrumando. Ô anjo, dá um tempo, né? As irmãs estavam se arrumando para o fim do mundo, né? O texto diz que o anjo teve que arrastar, porque eles não saíram dentro de casa. Construindo, comprando, foram destruídos. O quê? Indiferença. Indiferença. Irmãos, eu falava, alguns são dessa época, assistiram um filme chamado Carruagem de Fogo. Aquela música do Vangelis lá. Mais ou menos assim, né? E o filme é baseado, entre outros, em um homem chamado Eric Liddell, um presbiteriano escocês, crente, recordista mundial de 100 metros na época. Aí foi, o filme é sobre a Olimpíada de Paris em 1924. E quando o irmão Eric descobriu que a prova de 100 metros final lá seria num domingo, ele falou: não corro. O príncipe lá, o herdeiro lá do trono britânico, mandou uma carta para ele e falou: escuta, você é esperança. É como se ele dissesse: não, eu não sou esperança desse jeito, eu sou esperança para um mundo perdido. Ele não correu. Ele treinou para outras 2 provas, a de 200 e 400. Foi bronze na de 200 e na de 400 ele bateu o recorde mundial e ganhou a medalha. Sabe o que aconteceu? É gente assim.
É gente assim que fala: não, eu não abro mão. Eu não sei o que você precisa, mas todos nós precisamos abrir mão. Escolha envolve perda. Escolha envolve, não tem jeito. E ele escolheu, falou, porque o povo levava a sério naquela época. Domingo é do Senhor. E aí sabe o que aconteceu? É gente assim que escreve a história. Ele foi para a China como missionário. Ele morreu no campo de concentração japonês, estava ocupando a China na Segunda Guerra. E os sobreviventes contam. O pastor falou do Sermão da Montanha que ele fazia célula. Ele fazia célula, pequeno grupo lá dentro do campo de prisioneiros. E a primeira célula dele foi sobre o Sermão da Montanha. E disseram isso: olha, você não só ensina, mas você vive o que está escrito aí. Ele não sobreviveu, ele está na glória. Incomparavelmente melhor. Quem pode dar uma glória a Deus? Como foi lido aqui, 2 de Coríntios 2,9. 1 de Coríntios 2,9. Olho não viu, ouvido não ouviu, nunca ninguém imaginou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente com convicção. Quem diz amém, amém? Amados, aquilo que te vence, te define. Sabia? O que te vence, te define. Se o mundo te vence, você fica com a cara do mundo. Eva, o texto, né, de Gênesis, a gente sabe, ela caiu na tentação da serpente. E lá Gênesis 3:1 diz que a serpente era a mais astuta das animalhas, dos animais ali do jardim. E a palavra astuta no hebraico, no original, é a mesma raiz da palavra nua, como Eva se viu, os olhos se abriram. Então a astúcia da serpente, ela foi vencida pela serpente. A astúcia acabou incorporando na vida daquela mulher. Caim, ele foi vencido pela inveja. Tanto que o Senhor fala, Gênesis 4, por que está caído o teu semblante, descaído? Em outras palavras, tromba, né? Por que você está de tromba? A inveja venceu Caim, e ele incorpora aquilo. Tem um livro que fala sobre narcisismo, o narcisismo e a narcose. É um capítulo de um livro sobre comunicação. Sabe que o narcisista, ele ama a própria imagem. E narcisismo vem de narcose, no grego é entorpecido, deslumbrado. E o livro fala que o narciso se deslumbrava com a própria imagem, e a humanidade fica deslumbrada com os seus feitos, né? com a sua tecnologia. O carro é uma extensão, e o livro fala disso, né? Comunicação como extensão do homem. McLuhan, ele fala assim: o carro é a extensão das pernas, as armas, o computador é a extensão dos braços, da cabeça do homem. E o homem se deslumbrou com os seus feitos. E quando você vê Jesus falando sobre o fim dos tempos, ele fala assim: quem estiver no telhado, não desça para ir atrás dos seus bens. Lembre-se da mulher de Ló. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não volte. Quem estiver no campo, não volte para buscar o que ficou para trás. Eu quero que você repita, diga assim comigo: eu não quero. Levante sua mão comigo, vamos lá, diga assim comigo: olha, eu não quero ser parecido com o lugar de onde Deus me tirou. Eu quero ser parecido com o lugar para o qual Deus me destinou. Quem diz amém? Não quero mais ser parecido, não, com o lugar de onde Deus me tirou. Eu não sou mais parecido com a terra, eu sou parecido com o céu. Eu estou partindo para o final. Amados, ouça a voz do Senhor. O Senhor está chamando você, e tem gente dizendo: pastor, não dou conta. Deus, quem sou eu na fila do pão? Lembra de Gideão? O céu chamando, o anjo aparece lá: Gideão, você vai libertar o povo dos midianitas. E o Gideão: eu sou o menor do menor do menor. Não dou conta. E o Gideão pede sinal, a gente conhece a história. E pede um sinal, pede 2, pede 3.
e ainda duvidoso. E aí o Senhor fala para ele, fala, vai no acampamento do inimigo e ouça lá o que estão falando. Interessante que às vezes o diabo fala melhor de nós do que nós mesmos. O inferno sabe quem você é, o céu sabe quem você é, e às vezes você não sabe quem você é em Deus. O Gideão vai lá, né? Ele vai lá, aí ele ouve lá os sentinelas conversando, fala, sonhei com um pão caindo em cima do acampamento. O outro fala assim, não é este, senão Gideão. Aí o Gideão, né? Opa, agora sim, né? Quem aqui o demônio já aconteceu comigo? Quem aqui o demônio falou, esse aí, tô chateado com ele. Quem que o demônio já falou assim, sai daqui, eu não quero você? Aconteceu comigo, irmão, estava na célula. Vai para a célula. O demônio aparece lá, porque ele não gosta de célula. Estava lá, aí uma mulher demoniou. Aí o demônio falava assim, quem que é esse aí? Eu, né? O Zé e a Nalva. Lembra do Zé e da Nalva? Está na Praia Grande, eu não sei, fala para eles ir lá na igreja lá. Aí falou, esse aqui, eu não gosto dele. Eu fiquei, falei, obrigado, demônio. Obrigado pela moral. Sai agora, em nome de Jesus. O inferno sabe, o céu sabe, mas você não sabe. Talvez você está como Gideão, quem sou eu? Irmão, irmã, escute. Não se trata de quanto você tem, se trata de quanto você entrega para o Senhor. 5 pães e 2 peixes o Senhor multiplicou e alimentou uma multidão. E vai pensando aí, todos os exemplos das Escrituras, o que havia na mão. Se a promessa começa no próprio Deus, o agir de Deus começa com aquilo que você tem na sua mão nessa noite. Me ouviu? Não tenho nada, senão botija de azeite. Isaías olhava e o olhar dele só via maldade, corrupção, coisas ruins. Povo de lábios impuros, até eu também estou no meio desse povo, lábios impuros. Mas o céu olhava e dizia, a terra está cheia da glória do Senhor. A glória do Senhor está sobre a sua casa. Em nome de Jesus, quem crê, levanta a sua mão. A glória, a terra está cheia. A tua casa, a glória de Deus está ali. O seu emprego, o seu trabalho, a sua escola, a sua vida acadêmica, ou os seus relacionamentos, as suas finanças, o seu chamado, a glória do Senhor está ali. Aleluia. Deus está trabalhando. Deus está sentado no trono. Quem está me ouvindo essa noite? Deus não deixou de governar. Deus continua trabalhando. Deus já lhe deu algo. Existe algo que Deus já lhe deu, que através disso Ele vai fazer algo que Ele já te prometeu, meu irmão, minha irmã. Olha a costela de Adão. Saiu a humanidade dali. Deus já tem algo que Ele já lhe deu. O milagre começa em você. Cobre ânimo nessa noite, porque você faz parte do resultado. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você talvez não tem ninguém para te motivar, você está ali, parece que todo mundo é contra você. Lembra da mulher hemorrágica? A mulher hemorrágica, impura por causa da doença dela, da hemorragia, não podia tocar em ninguém, participar de nada. Quando Marcos 5, ela ouve falar de Jesus, lá nos diálogos internos, ela fala, se eu tão somente for até Ele, não é assim? E tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ela tinha palavra contrária. A religião dizia para ela, não, você é impura, você não pode. Não. Se você não tem ninguém te motivando, passe a motivar a si mesmo nessa noite. O dinheiro dela acabou, mas aquela mulher tinha fé. Os médicos não tinham mais nada para oferecer, mas ela tinha coragem para continuar crendo. O medo apareceu, mas aquela mulher se recusou a ter medo. Não tenho tempo para ter medo.
ela se levantou e foi em busca daquilo que era o impossível para a vida dela. Levante sua mão comigo, diga assim: onde eu chegar, a revelação vai chegar. Onde eu chegar, as pessoas podem estar em pânico, mas eu tenho a resposta do céu para elas. O lugar pode estar cheio de trevas, mas eu tenho aquele que é a luz do mundo. É a minha vida. Aleluia. Eu quero terminar contando um testemunho para glorificar o Senhor, e eu termino aqui. Irmãos, toda vez que você se levanta, o diabo se levanta. Aliás, acho que o diabo nunca sentou, né? Crente senta, né? O diabo acho que nunca sentou. O diabo se levantou, irmão, o diabo nunca sentou, a verdade é essa. Mês passado, oficial de justiça apareceu lá na porta do meu prédio. Eu estou encurtando muito, tá bom? O meu apartamento foi leiloado. O pastor falou de leilão aqui. Leiloado e vendido à revelia, sem eu saber. E o oficial entregou para mim, falou: ó, dia 2 de agosto agora, você pode sair voluntariamente, senão dia 5, uma quarta-feira, com força policial, você tem que desocupar, não é mais seu. Eu estou encurtando bastante, comecei a correr atrás de todo mundo, e vários advogados, professores de direito falaram. Teve um que usou a expressão assim: não tem mais jeito, o processo foi extinto. Era uma reclamação trabalhista de 7 mil reais. E, enfim, a pessoa recebeu o dinheiro, o processo foi extinto, foi apartamento comprado, acabou. Foi longe demais. E a expressão que ele usou foi essa: já foi para o saco. Uma advogada que ela tinha conseguido reverter casos parecidos, leiloou, ela reverteu, mas são casos que não tinham ido tão longe. A advogada disse para mim, ela nem titubeou. Eu falei, contei o caso para ela, ela falou assim, e eu, aleluia, amém, encontrei a advogada certa. Isso num dia só, hein? Olha a montanha russa na cabeça da gente. A advogada, e ela estava no hospital, eu não conseguia falar com ela. Quando eu consegui, falei, pronto, amém, graças a Deus. Mas quando ela respondeu e falou, não tem jeito, é melhor o senhor cumprir a ordem judicial, não tem como reverter isso, foi muito longe o teu caso. À noite, um casal da igreja, glória a Deus pela vida deles, Alex e Josi, e a partir daí, irmãos e amigos da área do direito, crente, começaram a ajudar, a orar. E a doutora Sara, se estiver assistindo, glória a Deus pela vida da Assembleia de Deus, falou, não, a gente vai pegar seu caso. E desde o início, o Senhor colocou no meu coração, esse é um Lázaro que vai ser ressuscitado. Era uma afronta do inferno. Era uma afronta. E eu dizia para o Senhor, gente começou a orar à meia-noite, glória a Deus pela igreja do Senhor. A oração tem poder. O local foi sacudido. Ali no céu, a glória, a presença, a unção de Deus. E o céu já está aqui, o reino de Deus já está entre nós. Começamos a orar. Entramos com várias ações, recursos negados. A juíza que autorizou e tinha que passar por ela me multou. Era um cala-boca. Me multou ainda veio uma multa por cima. E nós fomos e subiu para desembargador. E desembargador, um fala que é incompetente para julgar, o outro não sei o que. Irmão, chegou na véspera, no sábado, a véspera do domingo que eu poderia sair voluntariamente. Até ali a minha esposa não sabia das datas. Aquela coisa de preservar a família. Minha mãe, 86 anos, e era tudo ilegal. Pela lei não poderia acontecer isso, mas enfim. A minha mãe via o movimento assim, ela no crochê ali, né? Quieta, mas só observando. E a minha esposa, eu contei um pedaço só. E as pessoas me oferecendo casa. Me ofereceram até um apartamento no Guarujá. Eu falei, acho que glória a Deus que eu vou para o Guarujá, né? Eu falei, peraí, acho que não está tão ruim assim, né? As
pessoas oferecendo caminhão. Falou: ó, vem para minha casa. Ó, tem uma casa aqui. Ó, meu irmão tem um caminhão. E desde o começo o Espírito Santo colocou algo desafiador no meu coração. Irmãos, eu falo isso para a glória de Deus, porque vem do céu, não é de nós. É oração. É quando você, como dizem, né, os antigos, você vai para o joelho. Em nenhum momento eu falei: não vou aceitar. Não, obrigado, obrigado. Obrigado pelo teu amor, teu carinho. Não tem plano B. Não tem plano B. Eu não avisei minha esposa das datas. Eu falei: ó, agosto aí pode ser que tem que sair, mas eu não falei data. E eu não empacotei um garfo, eu não empacotei uma colher. Chegou no sábado, lá no plantão jurídico lá, não deu certo. Chegou o domingo, fui para o culto. Acho que até preguei nos 2 cultos. Coração despedaçado, mas eu lutando. Não dá tempo, não quero perder tempo com o medo. E aí, segunda-feira, terça-feira, era quarta, o dia que a polícia ia bater na porta. A minha casa, quantos anos eu estou pagando? Na terça-feira, o Dr. Daniel também entrou na história. E orando, mas Deus colocou uma paz sobrenatural no meu coração, irmãos. 6 horas da tarde, era 15 para 6 da tarde. Eu estou encurtando bastante, veio a notícia. Excelente notícia apareceu, depois de várias negativas. A desembargadora suspendeu tudo. Aí eu contei para minha esposa, falou: seria amanhã. Amanhã a polícia está aqui na porta. Eu glorifico o Senhor, porque vem do céu. Eu quero que você fique em pé, porque eu quero orar com você que está sendo afrontado. Eu quero orar com você que está sendo atacado por Satanás de várias maneiras. Eu quero orar com você que o fardo está pesado. Eu quero orar com você que está aí lutando com medo, lutando com enfermidade. E o Espírito Santo mostrava um homem, um blazer, um terno azul, uma camisa branca, e tem a ver com saúde, eu não sei o que é. Mostrava como se uma linha reta cruzasse o peito. Eu não sei se são coisas, eletrodos de exame, ou é a dor que você sentiu, ou alguma intervenção. Enquanto eu falo aqui, eu quero que você venha aqui à frente. Se é internet, escreve aí no chat para orar. O Senhor mostrava uma pessoa, um calombo acima do joelho. Deus quer te curar nessa noite. O Senhor mostrava alguém, não é bactéria, é um vírus que está correndo aí no teu organismo. E para quem precisa ouvir é suficiente. Deus quer te curar nessa noite. E se você está representando alguém que está vivendo isso, eu quero te convidar, em nome de Jesus, sai do seu lugar. Há uma mulher negra, cabelo grande, o cabelo trançado, cabelo assim, arrumado, eu não sei explicar. A blusa parece um moletom, uma blusa assim, verde, que entrou precisando de um milagre. Eu quero te convidar para vir aqui. Eu vejo uma mulher, e não sei se é uma só, um nódulo, caroço no seio direito. Eu quero convidar você nessa noite. Deposita o teu fardo aos pés do Senhor. Seja renovado a tua mente nessa noite. Você enxergar a terra, a tua casa, a tua vida, o teu futuro tomada pela glória de Deus. Vem aqui à frente, sai do seu lugar. Quero orar com você, em nome de Jesus. Você que não quer mais tomar remédio, pela fé, sai do seu lugar. E quando as pessoas enfermas vierem aqui à frente, para edificar a sua fé, Jesus continua o mesmo, quem crê. Domingo passado de manhã, o pessoal
da igreja sabe disso. Um menino de 8 anos, uma sentença do médico, vai perder a audição. Está perdendo a audição e perderia completamente. Menino de 8, 9 anos, Malcolm, ele veio à frente, recebeu oração. A audição voltou no ouvido direito. A mãe levou ele para fora, era um momento desse, um som, né? E ela levou lá fora, testou, né? O menino voltou a ouvir. Creia, creia. Você que hoje, eu quero orar com você, está sendo afrontado pelo diabo, de alguma maneira, vem aqui à frente. Pastor, pedi que os irmãos sempre auxiliam. Você que veio enfermo aqui à frente, escute, de 0 a 10, a tua enfermidade, o teu sintoma, a tua dor, está em 10, ok? E aí, quem for orar pela enferma, ore uma oração curta, fale com a enfermidade, fale com a montanha, repreenda, mande embora. Oração curta e pergunte: está em 10 ainda, aumentou para 12 ou diminuiu, para a gente entender o que está acontecendo. Deu para entender? Amém? Quem vai receber oração e quem vai orar. E se não for o caso da enfermidade, a enfermidade, ore em nome de Jesus até cair para 0, para 1, para restar só um incômodo, mas um sintoma, o caroço, o problema, a falta de mobilidade desaparecer, a dor ir embora. E você que veio por outro motivo, fale o motivo para quem for orar por você. Creia, creia, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Toda promessa, vamos cantar, vamos adorar. Toda promessa começa nele. Que a nossa fé e esperança